Celebramos hoje San Basilio Magno e San Gregorio de Nacianzo. Son celebrados juntos porque ten moito en común. Nasceron no mesmo ano, 330, foron amigos. Os dois escreveron obras teológicas para defender a fe contra as heresías do seu tempo. Foron nomeados bispos e finalmente doutores da Igreja. O texto bíblico que vamos comentar é João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Varios levitas y sacerdotes vieron de Jerusalén y preguntaron a João Batista: ¿Quién es tú? Ele afirmou: eu non sou o Mesías. Preguntaron: então és Elías? És o profeta? E ele falou: non sou. Então insistiron: quem és tu? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E depois explica que ele é inferior àquele que virá depois dele, se referindo a Jesus. E conclui dizendo que não é digno de desamarrar a correia das sandálias de Jesus. Grande humildade a que manifesta João Batista neste texto. A grande pergunta que nós vamos responder é: quem sou eu? Uma pergunta importantíssima para a nossa vida. E essa foi a pergunta que fizeron a João Batista: quem és tú? Esta pergunta pode ser respondida de varias maneiras. Posso afirmar que eu sou tal persoa, con tal nome, que nací en tal lugar, en tal ano, quais foron meus pais, qual é miña profesión, ou seja, descrever, de alguma maneira, miña persoa. É unha definición moito superficial e non expresa miña verdadeira identidade. Outra maneira de responder á pregunta quen sou eu é falar de miña esencia, de miñas cualidades, tamén dos meus defeitos, de meus objetivos, meus ideais, meus soños, meus fracasos. Tudo iso é, en realidade, miña verdadeira identidade. Podemos construir nosa identidade sobre o que facemos ou sobre o que somos. E o resultado é ben diferente. Se construímos nosa identidade sobre o que facemos, construiremos unha personalidade ficticia, un eu falso, aparente, un eu que se identifica con a profesión que temos, con os títulos, con os cargos que desempeñamos. Esa maneira de construir nosa identidade é moito frágil e non é auténtica. É só unha identidade aparente. De fato, un día talvez ya non sexamos médicos, enfermeiras, abogados, que ás veces é o que nos caracteriza si nos identificamos con noso traballo. Algún día deixaremos de ser tudo iso e entón nosa identidade será cual? Perderemos esa identidade. Tamén esa identidade é moito frágil porque depende moito dos outros, do que os outros pensan de nós, dado que nós queremos mostrar un falso eu, unha máscara, para simplemente agradar aos outros, para sentirnos máis importantes. Este falso eu non ten fundamento, non ten alicerce, porén ten outra maneira de construir nosa identidade que sería sobre noso verdadeiro eu,
sobre noso eu profundo, sobre aquela persoa que Deus me fez, con miñas cualidades e defeitos, con meus éxitos e fracasos, meus soños, meus ideais. Tudo iso forma parte de miña esencia. Se eu falo de min, me apoiando en isto que acabo de dizer, aí eu estarei feliz de ser quen sou e me manifestarei con autenticidade, non de unha maneira falsa. Foi o que Joan Batista fez cando preguntaron quen és tú. Ele podería ter disfrazado súa personalidade afirmando que era o Mesías, que era Elías, que era o profeta. Tal vez os outros houvesen acreditado, mas ele non quis enganar, non quis aparentar. Ele quis se mostrar como realmente era e afirmou que ele era humilde, que era simplesmente unha voz que anuncia no deserto a vinda de Jesús. Aparentemente ele se diminuiu, porén, en realidade se engrandeceu, porque ele recoñeceu súa realidade, porque ele se sentiu feliz de ser quen era e da misión para a cual ele veio. Aprendamos de Joan Batista. Nosa sociedade melloraría moito se fósemos como ele, persoas auténticas, non persoas falsas que buscan aparentar, mas persoas simples, humildes e auténticas que se manifestan tal como son. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.